O estresse é a doença do século. É um negócio que movimenta bilhões de dólares. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham paz. A minha paz eu lhes dou, assim. Você tem paz se você é um cristão. Você tem paz se você já recebeu Cristo como seu Salvador. Você recebeu o príncipe da paz. Ele vive em você. A paz está em você. Eu dei um exemplo ontem de como se há uma tempestade, a camada superior de uma porção de água será alterada e ondulada e saltitante e não suave e calma, mas bem lá no fundo. A água ainda é tão calma como pode ser. E se olharmos para nós mesmos assim, há sempre algo soprando na superfície de nossas vidas. Mas a paz é definida como um coração tranquilo. Então, não importa o que esteja acontecendo em nossas circunstâncias, nós podemos manter um coração tranquilo. Agora, eu vou dizer que eu acredito que seja mais fácil para algumas pessoas do que para outras, e eu gostaria de dizer que não é justo, mas, no entanto, Deus nos cria de forma diferente, todos nós temos que aprender a... Tem coisas que são mais difíceis para algumas pessoas, assim como meu marido, é muito fácil para ele lançar o seu cuidado e não se preocupar sobre as coisas, por isso ele tem sido um perfeito retrato da paz ao longo de 48 anos e meio de casamento. Eu, por outro lado, era apenas, nervosa com tudo à minha volta o tempo todo. Então, isso não tem sido tão fácil para mim, mas eu aprendi como ficar tranquila. Eu posso te dizer que eu sou provavelmente mais pacífica do que já foi em toda a minha vida, e hoje eu tenho mais responsabilidades do que eu jamais tive. E assim, se eu posso aprender a ser pacífica, você pode aprender a ser pacífico. Eu disse, se eu posso aprender a ser pacífica, você pode aprender a ser pacífico. Agora, eu creio que tudo que a palavra prega, há poder para trazer libertação para as pessoas nesta área, porque há poder na palavra. Eu estou esperando que cativeiros sejam quebrados de pessoas nesta área, e isso não significa necessariamente que magicamente todo o seu estresse vai embora, mas alguma coisa vai acontecer em você, algo vai ser quebrado, e então você vai receber uma revelação de que você não pode viver desse jeito mais. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Facilitarei e aliviarei e refrescarei as vossas almas. Parece-me que ele está dizendo, eu posso te ensinar como viver sem estresse. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Agora, estas duas escrituras provam o que eu estou tentando dizer. Se lermos o 28, parece que tudo o que precisamos vem a Jesus e ele vai fazer tudo isso acontecer. Vejam, vem a mim. Se você está cansado, oprimido e sobrecarregado, eu vou levá-lo a descansar. Bem, nós apenas gostaríamos de tomar essa parte e ir. Jesus, aqui estou eu, façam. Mas então ele diz, tomai o meu jugo sobre vocês e aprendei de mim. Assim, aprendei de mim, isso significa, eu posso mostrar a você como ter tranquilidade, alívio, refresco e recreação, mas você vai ter que ver como eu vivo e você vai ter que me acompanhar e aprender a fazer as coisas da maneira que eu faço. Agora, ele usa o termo jugo, tomai o meu jugo sobre vós, com que provavelmente não somos familiarizados. Então, eu realmente tenho uma imagem que nós vamos colocar e queremos mostrar-lhe o que significa ter o jugo com a outra pessoa. Agora, isso é chamado de uma junta de bois. E você vê que eles estão ligados entre si, porque se dois estão puxando a carga, faz a carga muito mais simples e leve. E Jesus está literalmente nos dizendo, se você ficar atrelado a mim e ligado a mim, eu puxarei com você através da vida e você vai fazer a sua carga muito mais fácil. Mas agora, nós queremos entender que Jesus está dizendo, há uma outra analogia aqui, eu acredito que seja, fique muito perto de mim, fique conectado a mim, fique comigo em cada situação, fique bem perto e veja como eu vou fazer algo, e então siga a mim, e dessa maneira você não viverá sob estresse o tempo todo. Ok, você pode tirar isso. Eu queria que você visse o que era um jugo. Uma boa oração. Uma oração maravilhosa. Ó Deus, ensina-me os teus caminhos.
A Bíblia diz que os israelitas viram somente os atos de Deus, mas Deus ensinou a Moisés os seus caminhos. Veja, os israelitas queriam milagres. Muitas pessoas querem milagres. Só Deus, faça isso e ir embora. Deus, mude essa situação, assim não haverá pressão sobre a minha vida mais. Moisés foi mais fundo. Eu estou pedindo para você ir mais fundo e dizer: Deus, sejam quais forem as circunstâncias, deixa-os fazer isso, mas ensina os teus caminhos, ensina-me como lidar com isso da maneira que você lida com as coisas. Vamos lá, podemos ir um pouco mais alto? Eu disse na noite passada, eu passei uma grande parte da minha vida tentando mudar as pessoas ao meu redor. Se eu não gostava do que Dave fazia, eu tentava mudar o Dave. Sabe, você ama todos os seus filhos, mas você não gosta da personalidade deles. E assim, eu tinha filhos que eu amava, mas francamente não estava entusiasmada sobre suas personalidades. E aquele com o qual eu tinha mais dificuldade era igualzinho a mim. Isto era sempre um pesadelo esperando para acontecer. Então eu estava tentando mudá-los, tentando mudar Dave, tentando mudar meus filhos, tentando fazer meu ministério crescer. Tentando. E assim, não estava funcionando. Não estava funcionando e Deus não queria mudar tudo em torno de mim. E eu não quero perturbá-lo quando eu digo isso, mas alguém precisa dizer a você: Deus não quer mudar todas as coisas ao seu redor, Ele quer mudar você. Veja, eu me sinto atraída para aqui, olha. Cara, se pudermos colocar isso em nossa cabeça, veja, Deus não quer mudar todas as minhas circunstâncias, apenas adequando-as a mim o tempo todo, e a vida é confortável, ela é tão boa. Ele quer mudar-me. Jesus disse: siga-me. Ele não quis dizer: siga-me por aí e deixe-me fazer a sua vida incrível, e sim, veja-me e aprenda a fazer o que faço. Agora, antes de ir mais longe com essa maravilhosa mensagem, Deus inseriu alguma coisa nela esta manhã que eu acredito que é uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui hoje. E Deus o colocou em meu coração quando eu estava sentado aqui durante o culto. A princípio pensei que ia só fazer exortação, mas então eu percebi que eu precisava adicioná-lo ao meu ensino. Nós vamos olhar para os Salmos 32 aqui nos primeiros 5 versos. Eu quero falar com você por um minuto sobre culpa e condenação. Não fazia parte da mensagem, mas sinto que Deus quer que eu fale sobre culpa e condenação, porque eu acredito que existem pessoas aqui hoje que você é como eu costumava ser. Você literalmente sente-se culpado, praticamente quase o tempo todo. E você não se sente bem se você não se sentir errado. Eu era assim. Eu cresci sentindo-me culpada porque meu pai estava abusando de mim e eu apenas levei comigo para a vida inteira. Então, eu sempre me sentia culpada, mesmo depois que confessei meus pecados, eu ainda me sentia culpada. E não existe nada mais estressante, quero que você escute-me, não há nada mais estressante do que ir por aí com essa carga de que algo está errado comigo, porque eu não consigo fazer as coisas certas. Esta vaga sensação de que Deus tem raiva de você, que Ele não está satisfeito com você. E eu acredito que, não importa o que mais eu te ensine, isso é o que eu senti nesta manhã, não importa o que eu ensine a você sobre a forma de gerir o estresse. Se você não obtiver este ponto em primeiro lugar, então tudo o que acontece na vida só vai mexer com você. Porque quando nós já estamos no sentido tão abatidos e tão mal sobre nós mesmos, porque nós não conseguimos fazer tudo certo, então qualquer outra coisa que apareça apenas nos coloca no limite. Deus deu-me um exemplo uma vez de uma panela de pressão que eu não sei se as pessoas as usam tanto quanto como quando eu estava crescendo, mas a minha mãe tinha uma panela de pressão e eu te digo uma coisa, que ela era uma panela feroz. Porque quando ela colocava as coisas nela, você coloca essa tampa e você sela e você não pode tirá-la e tem essa pequena coisa balançando aí em cima e também aquele vapor saindo de cima dela de vez em quando e quanto mais coisas cozinhando lá dentro, mais rápido a coisa se move. E eu me lembro claramente da minha mãe dizendo o tempo todo: não toque nela, não toque nela, não toque nela. E eu costumava ser como essa panela de pressão. Eu tinha todas estas coisas acontecendo dentro de mim
E não importava o quão espiritual eu parecesse, ou quantas vezes por semana eu fosse à igreja, eu ainda tinha todas essas coisas acontecendo dentro de mim. O que é de errado comigo? Porque eu não faço nada certo. Você entende o que estou dizendo? Você parece inocente demais para mim. E então, eu estava sempre explodindo. Eu sempre digo, eu convivia bem com todo mundo até que chegasse alguém em casa. Então, quantos de vocês sabem o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu poderia simplesmente explodir nas mais pequenas e simples coisas, porque eu me sentia tão estressado o tempo inteiro. Eu pensava que eram minhas circunstâncias, mas honestamente, a grande maioria disso era o que estava acontecendo em mim. Portanto, se alguém apenas me tocasse de alguma forma, que qualquer circunstância tocaria, eu explodia como uma panela de pressão. E assim eu quero dizer-lhe que isso tem que mudar antes que chegue mais longe. Eu não quero que você saia daqui hoje e continue a repetir a mesma coisa de novo. Olhe para mim, deixe-me dizer uma coisa. Você é um ser humano imperfeito e eu também. E é exatamente por isso que Jesus veio para nós. E não há um de nós aqui que vai fazer tudo certo nem sequer um dia. Nem mesmo um dia. Todos nós pecamos no nosso caminho para a reunião esta manhã. Nós estávamos pecando no caminho. Quer dizer, se você... Sabe, a Bíblia fala sobre o pecado em pensamento, palavra e ação. Bem, eu não posso dizer que todos os meus pensamentos foram lindos hoje até aqui. Mas graças a Deus eu sei como lançá-los para fora. Tudo bem, Salmo 32, Isso é para alguém que... Um grupo de pessoas, alguém assistindo pela TV. Vamos ver isso aqui. Salmos 32, verso 1. Bem-aventurado, feliz, abençoado, para ser invejado, é aquele que tem o perdão de suas transgressões continuamente exercido sobre ele e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, abençoado, para ser invejado, é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há nenhum engano. Quando eu me calei, antes de eu confessar, envelheceram-se os meus ossos por eu gemer ao longo do dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão de desagrado pesava sobre mim, a minha umidade foi transformada em sequidão de estio. Sei lá, pare e pense calmamente sobre isso. Você está pronto para isso? Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, continuamente desdobrando o passado até que tudo seja dito a ele. Então, você imediatamente perdoou-me a culpa e a maldade do meu pecado. Pare e calmamente pense sobre isso. Você instantaneamente perdoou-me. Não apenas meu pecado, não perca a culpa. A culpa. Deixe-me fazer uma pergunta. Se Deus removeu o nosso pecado, o que há para ainda se sentir culpado a respeito? Você não tem que viver sob condenação. Eu não sei, eu acho que às vezes pensamos que é religioso nós nos odiarmos. Bem, eu apenas não sou bom, sabe? Não, escute, você precisa colocar o manto de justiça e levantar a sua cabeça e saber que você é a cabeça e não a cauda. Deus te ama, você está em cima e não embaixo, você é ungido por Deus. Amém? Você tem aquilo que todas as pessoas neste mundo precisam. Você não vai nem mesmo se livrar das cargas de estresse em sua vida se você não começar a ter uma atitude correta para consigo mesma no seu interior. Então, se você não gosta de si mesmo, então é melhor você chegar a um acordo consigo, porque onde quer que você vá pelo resto da sua vida, você está lá. E se você não consegue se dar bem com você, todo o resto vai ser duro, viu? Amém? Alguém precisa disso aqui? Espero que alguém tenha precisado. Assim, quando Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim, uma das primeiras coisas que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é a receber o seu perdão. E nunca mais viver sob condenação. Agora, 4 coisas que Jesus fez para gerir o estresse. Você diz, Jesus teve estresse? Nós falamos sobre isso ontem. Pelo amor de Deus, onde quer que ele fosse, alguém queria matá-lo? Não vamos passar toda a lista novamente, não é? Seu discípulo Judas o traiu por 30 moedas de prata. Pedro negou.
Fale sobre um dia ruim. Nós nunca tivemos um dia ruim. Número 1, ele confiava a si mesmo a Deus em tudo. 1 Pedro 2:23. Agora, alguns de vocês estão todos estressados com algumas coisas sobre as quais você não pode fazer nada, que só Deus pode, e você precisa dar isso a Deus, precisa deixar de lado, tem que deixar para lá e dar isso a Deus. E isso inclui o seu passado, seu futuro, seus filhos e tudo aquilo que preocupa você agora. 1 Pedro 2:23, eu amo isso. Quando ele foi insultado e ultrajado, não respondeu com insultos ou ultrajes em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiava a si mesmo e tudo mais aquele que julga com justiça. Eu amo esta escritura. Eu, na verdade, a tenho na parede do meu escritório. Um lembrete para mim. Apenas confiar em Deus com tudo mais. Pequenas ou grandes coisas. E confiar nele especialmente com o que acontece comigo. O que eu recebo, Deus é com você. Se eu não recebo, você tem uma razão. Se alguém maltrata a mim, então eu não vou desperdiçar minha vida odiando, eu vou confiar em você para cuidar disso. Você tem que aprender a confiar em Deus com cada pequena coisa, porque, na verdade, a confiança é a resposta para toda a frustração. A segunda coisa que Jesus fez foi, ele orou, sabe? Ele estava sempre meio que indo para longe de toda aquela multidão e orando, levantava-se cedo para orar. Às vezes ele orava a noite toda. E eu não vou tirar tempo para ir para estas escrituras, mas quando ele estava no Getsemane, preparando-se para o que ia ser o momento mais difícil de sua vida e de qualquer outra pessoa, pediu aos seus discípulos para orar com ele. E nós sabemos que, lendo os evangelhos, que eles adormeceram. Tomou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a mostrar-lhes tristeza e angústia. E então disse para eles, esta é a forma como ele se sentia. Você sabe que não tem que fazer tudo o que sente. Ele disse, a minha alma está muito triste e profundamente contristada, eu estou quase morrendo de tristeza, agora fiquem aqui e mantenham-se acordados e vigiem comigo. E retirou-se por um tempo, quando ele voltou, eles estavam dormindo. Mas uma das coisas que aconteceram, que lhe permitiu passar por isso, foi, quando ele foi para longe deles, o anjo veio e ministrou a ele, fortalecendo a ele em espírito. E uma das coisas que acontecem quando nós oramos é que Deus nos fortalece. Vamos lá? Ele capacita a nós, ele não. A oração nem sempre significa que Deus nos livra do que está nos incomodando. Muitas vezes ele escolhe fortalecer a nós e permite a nós suportar isso com uma boa atitude. E levou-me um longo tempo para eu ficar bem com isso. Porque eu não queria ter que suportar, eu queria que Deus me livrasse de tudo. Amém? E a terceira coisa que Jesus sabia como fazer para ajudá-lo com todo o fator do estresse, ele sabia quando ficar quieto. João capítulo 14, verso 30. Jesus disse, eu não vou falar muito mais com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo está chegando, ele não tem nenhum direito em mim, ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem nenhum poder sobre mim. Agora, sabe, eu tenho ensinado muito sobre essa escritura e ainda me surpreende. A Bíblia fala em Isaías 53 sobre isso. Como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E eu me pergunto quantas vezes já lemos isso e não temos qualquer pista que seja do porquê a Bíblia diria isso? Você sabe o quão difícil é manter a sua boca fechada? Quando você está sob pressão? E precisamos aprender com isso. Vamos lá, Jesus disse, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Então estamos vendo como Jesus lidou com o momento mais intenso e mais estressante de sua vida. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. E então ele disse aos seus discípulos, ele propôs, eu não vou falar muito com vocês agora. Ele poderia ter dito, porque este é um momento realmente muito difícil para mim. E o inimigo não tem poder sobre mim e eu não vou abrir a boca e dizer algo que eu não deveria dizer e dar-lhe uma entrada em minha vida. Quantos estão contentes por Jesus não ter aberto a sua boca naquele dia? E sabe, eu acho isso muito, muito interessante. Então, em Mateus capítulo 27,
dos versos 12 ao 14, diz: mas quando as acusações foram feitas contra ele pelos principais sacerdotes, ele não respondeu. E então Pilatos disse a ele: você não ouviu? Quantas e quão sérias são as coisas que eles estão testemunhando contra você? E ele não respondeu nada. Rapaz, é tão difícil não tentar convencer as pessoas de que você é uma pessoa boa. Eu não sei sobre você, mas eu acho difícil não defender a mim mesma. Você simplesmente não me entende. Você não me entende. Você tem ideia errada sobre mim? Fique quieto e deixe-me convencê-lo de que eu sou uma pessoa boa. Jesus nada respondeu. E ele não respondeu. E novamente, diante de Pilatos e Herodes, ele permaneceu em silêncio. Ao ser acusado, eu não estou dizendo que nunca haverá uma hora de falar por si mesmo, mas muitas vezes isso só deixa as coisas piores. Jesus esteve na cruz, e isso é incrível para mim. Jesus esteve na cruz durante 5 horas e 59 minutos. E durante esse tempo, o registro do que ele falou deu um total de 41 palavras em grego, que se transformaram em 51 palavras em inglês. Falar estas palavras levou aproximadamente um total de 1 minuto apenas. Assim, durante 5 horas e 58 minutos de seu tempo ali na cruz, ele esteve completamente em silêncio. Amém? E em seguida, a quarta coisa que Jesus fez, o que é um grande alívio do estresse, ele rapidamente perdoou. Ok, deixe-me, eu posso dar uma dica. Se você quiser ter uma vida estressante e infeliz, basta ser facilmente ofendido. Basta ir em frente e continuar dizendo: bem sabe, eu não posso evitar, sou sensível. Eu sou uma pessoa sensível, meus sentimentos são facilmente feridos. Bem, pare com isso. Qualquer pessoa pode ter seus sentimentos feridos facilmente se ela quiser. Lá na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá na cruz. E certamente, se ele pôde perdoar as pessoas por isso, nós podemos superar algumas das coisas do dia a dia que vêm até nós. E eu só estou lhe dizendo, eu não sei o que você esperava que eu lhe dissesse quando eu disse que ia ensinar sobre se livrar do estresse, mas eu quero dizer que não vai fazer nenhum bem. Você pode aliviar cada fator de estresse, todas as coisas que você acha que está causando o seu estresse, se você ficar cheio de culpa e ficar bravo com as pessoas e continuar a se preocupar com o que todo mundo pensa e tiver a sua boca falando o tempo inteiro, então você ainda vai ser estressado. Porque o estresse real não é o que está acontecendo ao nosso redor, é o que acontece dentro de nós. Amém? Você deveria estar mais feliz do que está, mas eu vou continuar. Atos capítulo 24, 16. Eu quero que você olhe para isso. Eu acho que esta é uma grande escritura. O apóstolo Paulo disse que... Ele disse: portanto, eu sempre exercito e disciplino a mim mesmo, mortifico o meu corpo, amortecendo minhas afeições carnais, apetites e desejos mundanos, esforçando-me em todos os aspectos para ter uma irrepreensível e inabalável consciência limpa, sem ofensa para com Deus e para com os homens. Eu amo isso. Paulo disse: olha, eu trabalhei para isso. Isso não é algo que apenas cai em você. Você terá que se levantar e fazê-lo de propósito todos os dias. Todos os dias eu vou ter que dizer não à minha carne. Todos os dias eu vou precisar disciplinar a mim mesma. Sabe por quê? Eu acho que todos nós devemos ter um objetivo. Vamos todos concordar em ter um objetivo. Vamos nos unir e ver se nós não podemos dar a Satanás um grande colapso nervoso. E cada vez que esses estressores vierem até nós, nós vamos dizer: não. Já fiz isso antes, eu não vou fazer isso de novo. O estresse é a doença do século, é um negócio que movimenta bilhões de dólares. Mas Jesus disse: eu vim
para que tenham paz. A minha paz eu lhes dou, assim. Você tem paz se você é um cristão, você tem paz se você já recebeu Cristo como seu Salvador, você recebeu o príncipe da paz, ele vive em você. A paz está em você. Eu dei um exemplo ontem de como se há uma tempestade, a camada superior de uma porção de água será alterada e ondulada e saltitante, e não suave e calma, mas bem lá no fundo. A água ainda é tão calma como pode ser. E se olharmos para nós mesmos assim, há sempre algo soprando na superfície de nossas vidas. Mas a paz é definida como um coração tranquilo. Então, não importa o que esteja acontecendo em nossas circunstâncias, nós podemos manter um coração tranquilo. Agora, eu vou dizer que eu acredito que seja mais fácil para algumas pessoas do que para outras, e eu gostaria de dizer que não é justo, mas, no entanto, Deus nos cria de forma diferente, todos nós temos que aprender a... Tem coisas que são mais difíceis para algumas pessoas, assim como meu marido, é muito fácil para ele lançar o seu cuidado e não se preocupar sobre as coisas, por isso ele tem sido um perfeito retrato da paz. Ao longo de 48 anos e meio de casamento, eu, por outro lado, era apenas, nervosa com tudo à minha volta o tempo todo. Então, isso não tem sido tão fácil para mim, mas eu aprendi como ficar tranquila. Eu posso te dizer que eu sou provavelmente mais pacífica do que já foi em toda a minha vida, e hoje eu tenho mais responsabilidades do que eu jamais tive. E assim, se eu posso aprender a ser pacífica, você pode aprender a ser pacífico. Eu disse, se eu posso aprender a ser pacífica, você pode aprender a ser pacífico. Agora, eu creio que tudo que a palavra prega há poder para trazer libertação para as pessoas nesta área, porque há poder na palavra. Eu estou esperando que cativeiros sejam quebrados de pessoas nesta área, e isso não significa necessariamente que magicamente todo o seu estresse vai embora, mas alguma coisa vai acontecer em você, algo vai ser quebrado, e então você vai receber uma revelação de que você não pode viver desse jeito mais. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Facilitarei e aliviarei e refrescarei as vossas almas. Parece-me que ele está dizendo, eu posso te ensinar como viver sem estresse. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Agora, estas duas escrituras provam o que eu estou tentando dizer. Se lermos o 28, parece que tudo o que precisamos vem a Jesus e ele vai fazer tudo isso acontecer. Vejam, vem a mim. Se você está cansado, oprimido e sobrecarregado, eu vou levá-lo a descansar. Bem, nós apenas gostaríamos de tomar essa parte e ir. Jesus, aqui estou eu, façam. Mas então ele diz, tomai o meu jugo sobre vocês e aprendei de mim. Assim, aprendei de mim, isso significa, eu posso mostrar a você como ter tranquilidade, alívio, refresco e recreação, mas você vai ter que ver como eu vivo e você vai ter que me acompanhar e aprender a fazer as coisas da maneira que eu faço. Agora, ele usa o termo jugo, tomai o meu jugo sobre vós, com que provavelmente não somos familiarizados. Então, eu realmente tenho uma imagem que nós vamos colocar e queremos mostrar-lhe o que significa ter o jugo com uma outra pessoa. Agora, isso é chamado de uma junta de bois. E você vê que eles estão ligados entre si, porque se dois estão puxando a carga, faz a carga muito mais simples e leve. E Jesus está literalmente nos dizendo, se você ficar atrelado a mim e ligado a mim, eu puxarei com você através da vida e você vai fazer a sua carga muito mais fácil. Mas agora, nós queremos entender que Jesus está dizendo, há uma outra analogia aqui, eu acredito que seja, fique muito perto de mim, fique conectado a mim, fique comigo em cada situação, fique bem perto e veja como eu vou fazer algo, e então siga a mim, e dessa maneira você não viverá sob estresse o tempo todo. Ok, você pode tirar isso. Eu queria que você visse o que era um jugo. Uma boa oração. Uma oração maravilhosa. Ó Deus, ensina-me os teus caminhos. A Bíblia diz que os israelitas viram somente os atos de Deus. Mas Deus ensinou a Moisés os seus caminhos.
Veja, os israelitas queriam milagres. Muitas pessoas querem milagres. Oh, Deus, faça isso ir embora. Deus, mude essa situação, assim não haverá pressão sobre a minha vida mais. Moisés foi mais fundo. Eu estou pedindo para você ir mais fundo e dizer: Deus, sejam quais forem as circunstâncias, deixa-os fazer isso, mas ensina os teus caminhos, ensina-me como lidar com isso da maneira que você lida com as coisas. Vamos lá, podemos ir um pouco mais alto? Eu disse na noite passada, eu passei uma grande parte da minha vida tentando mudar as pessoas ao meu redor. Se eu não gostava do que Dave fazia, eu tentava mudar o Dave. Sabe, você ama todos os seus filhos, mas você não gosta da personalidade deles. E assim, eu tinha filhos que eu amava, mas francamente não estava entusiasmada sobre suas personalidades. E aquele com o qual eu tinha mais dificuldade era igualzinho a mim. Isto era sempre um pesadelo esperando para acontecer. Então eu estava tentando mudá-los, tentando mudar Dave, tentando mudar meus filhos, tentando fazer meu ministério crescer. Tentando. E assim, não estava funcionando. Não estava funcionando e Deus não queria mudar tudo em torno de mim. E eu não quero perturbá-lo quando eu digo isso, mas alguém precisa dizer a você: Deus não quer mudar todas as coisas ao seu redor, Ele quer mudar você. Veja, eu me sinto atraída para aqui, olha. Cara, se pudermos colocar isso em nossa cabeça, veja, Deus não quer mudar todas as minhas circunstâncias, apenas adequando-as a mim o tempo todo, e a vida é confortável, ela é tão boa. Ele quer mudar-me. Jesus disse: siga-me. Ele não quis dizer: siga-me por aí e deixe-me fazer a sua vida incrível, e sim, veja-me e aprenda a fazer o que faço. Agora, antes de ir mais longe com essa maravilhosa mensagem, Deus inseriu alguma coisa nela esta manhã que eu acredito que é uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui hoje. E Deus o colocou em meu coração quando eu estava sentado aqui durante o culto. Ao princípio pensei que ia só fazer exortação, mas então eu percebi que eu precisava adicioná-lo ao meu ensino. Nós vamos olhar para o Salmos 32 aqui nos primeiros 5 versos. Eu quero falar com você por um minuto sobre culpa e condenação. Não fazia parte da mensagem, mas sinto que Deus quer que eu fale sobre culpa e condenação, porque eu acredito que existem pessoas aqui hoje que você é como eu costumava ser. Você literalmente sente-se culpado, praticamente quase o tempo todo. E você não se sente bem se você não se sentir errado. Eu era assim. Eu cresci sentindo-me culpada porque meu pai estava abusando de mim e eu apenas levei comigo para a vida inteira. Então, eu sempre me sentia culpada, mesmo depois que confessei meus pecados, eu ainda me sentia culpada. E não existe nada mais estressante, quero que você escute-me, não há nada mais estressante do que ir por aí com essa carga de que algo está errado comigo, porque eu não consigo fazer as coisas certas. Esta vaga sensação de que Deus tem raiva de você, que Ele não está satisfeito com você. E eu acredito que, não importa o que mais eu te ensine, isso é o que eu senti nesta manhã, não importa o que eu ensine a você sobre a forma de gerir o estresse. Se você não obtiver este ponto em primeiro lugar, então tudo o que acontece na vida só vai mexer com você. Porque quando nós já estamos no sentido tão abatidos e tão mal sobre nós mesmos, porque nós não conseguimos fazer tudo certo, então qualquer outra coisa que apareça apenas nos coloca no limite. Deus deu-me um exemplo uma vez de uma panela de pressão que eu não sei se as pessoas as usam tanto quanto como quando eu estava crescendo, mas a minha mãe tinha uma panela de pressão e eu te digo uma coisa, que ela era uma panela feroz. Porque quando ela colocava as coisas nela, você coloca essa tampa e você sela e você não pode tirá-la e tem essa pequena coisa balançando aí em cima e também aquele vapor saindo de cima dela de vez em quando e quanto mais coisas cozinhando lá dentro, mais rápido a coisa se move. E eu me lembro claramente da minha mãe dizendo o tempo todo: não toque nela, não toque nela, não toque nela. E eu costumava ser como essa panela de pressão. Eu tinha todas essas coisas acontecendo dentro de mim. E não importava o quão espiritual eu parecesse, ou quantas vezes por semana eu fosse à igreja,
Eu ainda tinha todas essas coisas acontecendo dentro de mim. O que é de errado comigo? Por que eu não faço nada certo? Você entende o que estou dizendo? Você parece inocente demais para mim. E então, eu estava sempre explodindo. Eu sempre digo, eu convivia bem com todo mundo até que chegasse alguém em casa. Então, quantos de vocês sabem o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu poderia simplesmente explodir nas mais pequenas e simples coisas porque eu me sentia tão estressado o tempo inteiro. Eu pensava que eram minhas circunstâncias, mas honestamente, a grande maioria disso era o que estava acontecendo em mim. Portanto, se alguém apenas me tocasse de alguma forma que qualquer circunstância tocaria, eu explodia como uma panela de pressão. E assim eu quero dizer-lhe que isso tem que mudar antes que chegue mais longe. Eu não quero que você saia daqui hoje e continue a repetir a mesma coisa de novo. Olhe para mim, deixe-me dizer uma coisa. Você é um ser humano imperfeito e eu também. E é exatamente por isso que Jesus veio para nós. E não há um de nós aqui que vai fazer tudo certo nem sequer um dia. Nem mesmo um dia. Todos nós pecamos no nosso caminho para a reunião esta manhã. Nós estávamos pecando no caminho. Quer dizer, se você... Sabe, a Bíblia fala sobre o pecado em pensamento, palavra e ação. Bem, eu não posso dizer que todos os meus pensamentos foram lindos hoje até aqui. Mas graças a Deus eu sei como lançá-los para fora. Tudo bem, Salmo 32, Isso é para alguém que... Um grupo de pessoas, alguém assistindo pela TV. Vamos ver isso aqui. Salmos 32, verso 1. Bem-aventurado, feliz, abençoado, para ser invejado, é aquele que tem o perdão de suas transgressões continuamente exercido sobre ele e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, feliz, abençoado, para ser invejado, é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há nenhum engano. Quando eu me calei, antes de eu confessar, envelheceram-se os meus ossos por eu gemer ao longo do dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão de desagrado pesava sobre mim, a minha umidade foi transformada em sequidão de estio. Sei lá, pare e pense calmamente sobre isso. Você está pronto para isso? Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, continuamente desdobrando o passado até que tudo seja dito a ele. Então, você imediatamente perdoou-me a culpa e a maldade do meu pecado. Pare, calmamente pense sobre isso. Você instantaneamente perdoou-me. Não apenas meu pecado, não perca a culpa. A culpa. Deixe-me fazer uma pergunta. Se Deus removeu o nosso pecado, o que há para ainda se sentir culpado a respeito? Você não tem que viver sob condenação. Eu não sei, eu acho que às vezes pensamos que é religioso nós nos odiarmos. Bem, eu apenas não sou bom, sabe? Não, escute, você precisa colocar o manto de justiça e levantar a sua cabeça e saber que você é a cabeça e não a cauda. Deus te ama, você está em cima e não embaixo, você é ungido por Deus. Amém? Você tem aquilo que todas as pessoas neste mundo precisam. Você não vai nem mesmo se livrar das cargas de estresse em sua vida se você não começar a ter uma atitude correta para consigo mesma no seu interior. Então, se você não gosta de si mesmo, então é melhor você chegar a um acordo consigo, porque onde quer que você vá pelo resto da sua vida, você está lá. E se você não consegue se dar bem com você, todo o resto vai ser duro, viu? Amém? Alguém precisa disso aqui? Espero que alguém tenha precisado. Assim, quando Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim, uma das primeiras coisas que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é a receber o seu perdão. E nunca mais viver sob condenação. Agora, 4 coisas que Jesus fez para gerir o estresse. Você diz, Jesus teve estresse? Nós falamos sobre isso ontem. Pelo amor de Deus, onde quer que ele fosse, alguém queria matá-lo? Não vamos passar toda a lista novamente, não é? Seu discípulo Judas o traiu por 30 moedas de prata. Pedro negou. Fale sobre um dia ruim. Nós nunca tivemos um dia ruim.
Número 1, ele confiava a si mesmo a Deus em tudo. 1 Pedro 2:23. Agora, alguns de vocês estão todos estressados com algumas coisas sobre as quais você não pode fazer nada, que só Deus pode, e você precisa dar isso a Deus, precisa deixar de lado, tem que deixar para lá e dar isso a Deus. E isso inclui o seu passado, seu futuro, seus filhos e tudo aquilo que preocupa você agora. 1 Pedro 2:23, eu amo isso. Quando ele foi insultado e ultrajado, não respondeu com insultos ou ultrajes em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiava a si mesmo e tudo mais aquele que julga com justiça. Eu amo esta escritura. Eu, na verdade, a tenho na parede do meu escritório. Um lembrete para mim. Apenas confiar em Deus com tudo mais. Pequenas ou grandes coisas. E confiar nele especialmente com o que acontece comigo. O que eu recebo, Deus é com você. Se eu não recebo, você tem uma razão. Se alguém maltrata a mim, então eu não vou desperdiçar minha vida odiando, eu vou confiar em você para cuidar disso. Você tem que aprender a confiar em Deus com cada pequena coisa, porque, na verdade, a confiança é a resposta para toda a frustração. A segunda coisa que Jesus fez foi, ele orou, sabe? Ele estava sempre meio que indo para longe de toda aquela multidão e orando, levantava-se cedo para orar. Às vezes ele orava a noite toda. E eu não vou tirar tempo para ir para estas escrituras, mas quando ele estava no Getsemane, preparando-se para o que ia ser o momento mais difícil de sua vida e de qualquer outra pessoa, pediu aos seus discípulos para orar com ele. E nós sabemos que, lendo os evangelhos, que eles adormeceram. Tomou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a mostrar-lhes tristeza e angústia. E então disse para eles, esta é a forma como ele se sentia. Você sabe que não tem que fazer tudo o que sente. Ele disse, a minha alma está muito triste e profundamente contristada, eu estou quase morrendo de tristeza, agora fiquem aqui e mantenham-se acordados e vigiem comigo. E retirou-se por um tempo, quando ele voltou, eles estavam dormindo. Mas uma das coisas que aconteceram, que lhe permitiu passar por isso, foi, quando ele foi para longe deles, o anjo veio e ministrou a ele, fortalecendo a ele em espírito. E uma das coisas que acontecem quando nós oramos é que Deus nos fortalece. Vamos lá? Ele capacita a nós, ele não. A oração nem sempre significa que Deus nos livra do que está nos incomodando. Muitas vezes ele escolhe fortalecer a nós e permite a nós suportar isso com uma boa atitude. E levou-me um longo tempo para eu ficar bem com isso. Porque eu não queria ter que suportar, eu queria que Deus me livrasse de tudo. Amém? E a terceira coisa que Jesus sabia como fazer para ajudá-lo com todo o fator do estresse, ele sabia quando ficar quieto. João capítulo 14, verso 30. Jesus disse, eu não vou falar muito mais com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo está chegando, ele não tem nenhum direito em mim, ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem nenhum poder sobre mim. Agora, sabe, eu tenho ensinado muito sobre esta escritura e ainda me surpreende. A Bíblia fala em Isaías 53 sobre isso. Como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E eu me pergunto quantas vezes já lemos isso e não temos qualquer pista que seja do porquê a Bíblia diria isso? Você sabe o quão difícil é manter a sua boca fechada? Quando você está sob pressão? E precisamos aprender com isso. Vamos lá, Jesus disse, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Então estamos vendo como Jesus lidou com o momento mais intenso e mais estressante de sua vida. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. E então ele disse aos seus discípulos, ele propôs, eu não vou falar muito com vocês agora. Ele poderia ter dito, porque este é um momento realmente muito difícil para mim. E o inimigo não tem poder sobre mim e eu não vou abrir a boca e dizer algo que eu não deveria dizer e dar-lhe uma entrada em minha vida. Quantos estão contentes por Jesus não ter aberto a sua boca naquele dia? E sabe, eu acho isso muito, muito interessante. Então, em Mateus capítulo 27, dos versos 12 ao 14, diz,
Mas quando as acusações foram feitas contra ele pelos principais sacerdotes, ele não respondeu. E então Pilatos disse a ele: você não ouviu? Quantas e quão sérias são as coisas que eles estão testemunhando contra você? E ele não respondeu nada. Rapaz, é tão difícil não tentar convencer as pessoas de que você é uma pessoa boa. Eu não sei sobre você, mas eu acho difícil não defender a mim mesma. Você simplesmente não me entende. Você não me entende. Você tem ideia errada sobre mim? Fique quieto e deixe-me convencê-los que eu sou uma pessoa boa. Jesus nada respondeu. E ele não respondeu. E novamente, diante de Pilatos e Herodes, ele permaneceu em silêncio. Ao ser acusado, eu não estou dizendo que nunca haverá uma hora de falar por si mesmo, mas muitas vezes isso só deixa as coisas piores. Jesus esteve na cruz, e isso é incrível para mim. Jesus esteve na cruz durante 5 horas e 59 minutos. E durante esse tempo, o registro do que ele falou deu um total de 41 palavras em grego, que se transformaram em 51 palavras em inglês. Falar estas palavras levou aproximadamente um total de 1 minuto apenas. Assim, durante 5 horas e 58 minutos de seu tempo ali na cruz, ele esteve completamente em silêncio. Amém? E em seguida, a quarta coisa que Jesus fez, o que é um grande alívio do estresse, ele rapidamente perdoou. Ok, deixe-me, eu posso dar uma dica. Se você quiser ter uma vida estressante e infeliz, basta ser facilmente ofendido. Basta ir em frente e continuar dizendo: bem sabe, eu não posso evitar, sou sensível. Eu sou uma pessoa sensível, meus sentimentos são facilmente feridos. Bem, pare com isso. Qualquer pessoa pode ter seus sentimentos feridos facilmente se ela quiser. Lá na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá na cruz. E certamente, se ele pôde perdoar as pessoas por isso, nós podemos superar algumas das coisas do dia a dia que vêm até nós. E eu só estou lhe dizendo, eu não sei o que você esperava que eu lhe dissesse quando eu disse que ia ensinar sobre se livrar do estresse, mas eu quero dizer que não vai fazer nenhum bem. Você pode aliviar cada fator de estresse, todas as coisas que você acha que está causando o seu estresse, se você ficar cheio de culpa e ficar bravo com as pessoas e continuar a se preocupar com o que todo mundo pensa e tiver a sua boca falando o tempo inteiro, então você ainda vai ser estressado. Porque o estresse real não é o que está acontecendo ao nosso redor, é o que acontece dentro de nós. Amém? Você deveria estar mais feliz do que está, mas eu vou continuar. Atos capítulo 24, 16. Eu quero que você olhe para isso. Eu acho que esta é uma grande escritura. O apóstolo Paulo disse que... Ele disse: portanto, eu sempre exercito e disciplino a mim mesmo, mortifico o meu corpo, amortecendo minhas afeições carnais, apetites e desejos mundanos, esforçando-me em todos os aspectos para ter uma irrepreensível e inabalável consciência limpa, sem ofensa para com Deus e para com os homens. Eu amo isso. Paulo disse: olha, eu trabalhei para isso. Isso não é algo que apenas cai em você. Você terá que se levantar e fazê-lo de propósito todos os dias. Todos os dias eu vou ter que dizer não à minha carne. Todos os dias eu vou precisar disciplinar a mim mesma. Sabe por quê? Eu acho que todos nós devemos ter um objetivo. Vamos todos concordar em ter um objetivo. Vamos nos unir e ver se nós não podemos dar a Satanás um grande colapso nervoso. E cada vez que esses estressores vierem até nós, nós vamos dizer: não. Já fiz isso antes, eu não vou fazer isso de novo.
O estresse é a doença do século, é um negócio que movimenta bilhões de dólares. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham paz. A minha paz eu lhes dou. Assim, você tem paz se você é um cristão, você tem paz se você já recebeu Cristo como seu Salvador, você recebeu o príncipe da paz, ele vive em você. A paz está em você. Eu dei um exemplo ontem de como, se há uma tempestade, a camada superior de uma porção de água será alterada e ondulada e saltitante, e não suave e calma, mas bem lá no fundo. A água ainda é tão calma como pode ser. E se olharmos para nós mesmos assim, há sempre algo soprando na superfície de nossas vidas. Mas a paz é definida como um coração tranquilo. Então, não importa o que esteja acontecendo em nossas circunstâncias, nós podemos manter um coração tranquilo. Agora, eu vou dizer que eu acredito que seja mais fácil para algumas pessoas do que para outras, e eu gostaria de dizer que não é justo, mas, no entanto, Deus nos cria de forma diferente, todos nós temos que